Então, mais um episódio de hoje, as armadilhas daquilo que não consegue ser dito. As armadilhas do não dito. Mas por que mesmo isso acontece? Porque mesmo, aqui chamando nossa querida Elide Cristina. Já te disse ok, Elide. Então vamos ver, né? Nesse nosso encontro de hoje, quanto ele vai render desse momento em que a gente pode dizer aquilo que a gente precisa falar, e que a gente precisa escolher com calma o que vamos compartilhar. Também tem o outro lado, né? É o dito e o não dito e o que precisa ser dito. Então, vamos... Eu já pedi para você entrar, já disse ok? Vamos ver o que acontece. Assim, o não dito, ele desaparece só porque ele não foi dito? Não. O não dito, ele está presente nas relações, né? E transformar o não dito, vamos aprender a transformar o não dito em questões ditas. Então, vamos aguardar aqui quem vai chegando por aqui. Elide, entre novamente, por favor. Entrar novamente. Então, o que não é dito, mas ele está presente e grita para ser escutado, né? Mas por que acontece essas armadilhas? Como é que entramos nessas armadilhas? Vamos falar hoje aqui. Ok, sair e entrar novamente. Isso, querida. Espera essa queridinha entrar novamente. Então, engraçado, né, que o não dito, ele está numa camada da invisibilidade altamente visível. E por que compartilhar? O que é de mais importante compartilhar nos relacionamentos? Mas a gente se depara... Não chegou o pedido ainda. Acho que talvez, Elide, você precise sair mesmo e entrar de novo. Quando aparece aqui solicitação, eu clico e você geralmente entra. Então, quais são as necessidades que estão sendo substituídas por aquilo que não pode vir à tona? Que são os sentimentos velados, reprimidos. E o que acontece quando isso acontece? O que fica na esfera do ressentimento, daquilo que são as questões veladas, que corrói como câncer os relacionamentos. O que acontece com a outra parte que fica sem saber com o que de fato está lidando. Não, o pedido não chegou, Elide. Eu acho que talvez você precise sair integralmente para depois entrar, tá bom? Então, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu gosto muito de estar aqui, trazendo essas reflexões para que a gente possa, no contentamento do despertar e das descobertas, poder ter uma abertura para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se incluir dentro do processo, para que a gente possa também amadurecer dentro dos relacionamentos. O amadurecimento não é só para adolescente. O amadurecimento é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Elide,
Você, peraí, você entrou? Não estou, não. Não vejo aqui o restante da mensagem, Elid. Deu uma travada aqui no meu... Então eu digo assim, você entrou. Agora aqui eu não vejo mais, porque deu uma travadinha aqui. Tá, você vai colocar como mediador. Peraí, deixa eu ver. Eu coloquei aqui, você adicionou a Elid como mediadora. Não sei o que mais poderia fazer. Oi, Ritinha. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Tô esperando aqui, aguardando a Elid entrar, né? Pra falarmos desse tema tão comum. Quantas pessoas ficam nos seus processos emocionais, onde a fala é travada. Para que a gente possa entender o que está por trás disso aí, né? No pano de fundo, como também termos recursos para sair disso, né? Então vamos lá. Então, enquanto ela não entra novamente, né? Ou Carolzinha, tá aqui você também, meu amor. Então, quero esperar ele de entrar aqui para participar também, trazer essas reflexões juntamente comigo, porque ela é uma mulher muito clássica e clara nas percepções dela, né? Uma profissional maravilhosa. Então, por que acontece o não dito? Aquilo que não é compartilhado, ele não deixa de existir. Apenas ele cria outros mecanismos. Cria mecanismos que a gente não consegue entender direito quando a gente está mergulhado dentro dele, né? Só sente que precisa se fechar. Agora, o que faz com que isso aconteça é a nossa matéria de hoje, onde vamos falar sobre isso, né? Medos, mágoas, carências, frustrações, está tudo dentro disso aí, né? As palavras que não encontram saídas criam sintomas. Criam sintomas. Eu quero muito que Elid entre aqui. O que está acontecendo, minha querida? Então, enquanto isso, vamos falando aqui um pouquinho, né? Para que não haja esse vácuo. Que pena, não estou conseguindo entrar. E se você tentar novamente? Porque antigamente aparecia uma... Saia totalmente, era a minha sugestão. Saia totalmente e entre novamente. Porque aparece uma tarjinha azul. Solicitação de entrada. Nós queremos falar hoje sobre as armadilhas desse não dito. Isso é muito importante que a gente possa compartilhar com todos, né? E também incentivá-los a compartilhar, mesmo no meio dos medos, naquilo que gera conflitos. Às vezes é uma evitação de não propagar um conflito. Às vezes é uma evitação de não falar o que se sente de verdade, verdadeiramente, né? Mas também pode ser medo. Ele não entra para mim, não aparece para mim a tarjinha azul que eu possa clicar para você entrar. Você diz, entrei novamente, mas não aparece nada aqui para mim. E eu não gostaria de fazer essa live sozinha, não. Quero fazer contigo. Não é, meninas? É sempre bom que essa mulher está aqui junto comigo.
que possamos estar juntas. Elid, não sei mais o que fazer, Elid. Vou sair e entrar. Isso, por favor. Olá, querida Fafá. Seja bem-vinda. Deve ser alguma coisa nesse Instagram que eu não tô sabendo contornar. Porque ele não tá aparecendo todas as... E essa tarjinha, as letrinhas que aparecem, ela não está com movimento, ela está um pouquinho travada. Mas eu quero compartilhar com vocês quais são as armadilhas desse não dito. O que é o não dito? É o não dizer, é o não comunicar, é o não compartilhar. Por que utilizamos disso? O que acontece? Medo de quê? Medo do conflito? Medo de não ser compreendido? Medo de parecer frágil demais? Porque tem preguiça? Porque acha que não vale a pena? Então, para vocês que já estão aqui, fale para mim. Quando vocês decidem não comunicar, não falar, qual é de fato a razão? E se não for vocês, o que vocês acham que pode estar acontecendo? Há alguém que utiliza do não dito para comunicar. Porque também é uma comunicação. Porque existe vários tipos de comunicação, né? Comunicação dialógica, comunicação digital, comunicação verbal, comunicação não verbal. O silêncio é tido como uma comunicação. Não é possível comunicar. Oi, Janete, seja bem-vinda, meu anjo. Então, por que não compartilhamos? Por medo? Por receio de não ser compreendido? Porque existem muitas camadas, né? Dentro das nossas percepções. Existem muitas situações dentro disso. Muitas pessoas preferem silenciar, às vezes, né? Achando que silenciando ele preserva os vínculos, mas acaba adoecendo dentro dele. Que é o paradoxo, né? É o paradoxo do silêncio. Aquilo que não é dito, geralmente, acontece à distância. Tudo aquilo que fica guardado, insinuado ou esperado, mas não comunicado de forma clara. Exato, esse é o não dito. Aquilo que não é comunicado de forma clara. Aquilo que se evita a trazer essa clareza. Porque compartilhar fortalece, porque cria presença, fortalece o vínculo, pode até machucar, né? Eu sinto, eu falei, mas será que isso é o que você evita quando você não diz? Que você não quer machucar? E compartilhar fortalece. Eu preciso de você. Eu acho que é a frase que mais fortalece. Eu preciso de você. E isso é profundo. E isso nem todas as pessoas se sentem capazes de comunicar. Porque se sente um processo vulnerável. Mas se nós não assumirmos a nossa vulnerabilidade, o que será de nós? Robô? Compartilhar não é atacar. Sim, quando um casal não fala sobre o que sente, o relacionamento começa a conversar através dos sintomas. Eu tinha falado no início, né? Ele dizia assim, né?
que é quando a gente não fala, o que a gente cria? Sintoma, né? Quando não encontra quando nós não encontramos palavras, encontramos o que? Os sintomas. O que eu sinto é um sintoma. Diferente do eu preciso de você. Isso é profundo. Compartilhar não é atacar. Não é cobrar. Não é jogar na cara do outro a responsabilidade dos próprios afetos. O que são os afetos? Aquilo que me afeta. Então, talvez seja revelar um pouco de que você é, da sua necessidade de ter no outro um apoio, um amparo. E sabe que muitas vezes algumas pessoas têm vergonha de dizer isso? Vergonha. É inacreditável, né? Mas é verdade. Sente vergonha de se revelar, eu preciso de você, porque acha que isso é fraqueza. Mas é revelar-se, é uma responsabilidade emocional. Eu me comprometo com você, para que você, simultaneamente, se comprometa comigo. O que é que você acha disso, Erid? Escreva aqui para nós. Porque eu quero falar também o que acontece quando o casal não compartilha. O que acontece quando o casal se transforma em lacônicos? Eu conheço vários. Pacientes e não pacientes. Que cria, né, uma situação funcional. Eu funciono como pais, eu funciono como marido no social e mulher no social. Eu entro e permaneço no automático. Eu continuo juntos, mas sem intimidade real. Porque a intimidade não é desfazer das roupas. Intimidade é possibilidade que o outro possa nos conhecer em profundidade. A gente pode estar desarrumado, acabado de acordar com aquela cara de sono, ou vivendo situações dramáticas familiares, ou perdas, ou sentimentos. Compartilhar quem você é e o que sente, da forma que você sente, da forma que você é, da forma que você prefere. Tem pessoas que não falam das suas preferências, não falam dos seus desejos, porque acha que o outro não irá aprovar. Então, eu emudeço, não compartilho, e a minha relação virá um túmulo. O Ernesto, seja bem-vindo. Em muitos casais, o conflito não nasce apenas do que foi dito, mas principalmente do que nunca encontrou espaço seguro para ser falado. Erd, que coisa mais linda isso. Espaço seguro. O que seria um espaço seguro para ser falado? Como se constrói a intimidade? A intimidade só nasce do compartilhamento. Só nasce quem sou eu, o que eu permito que o outro veja, como eu vejo o outro. É algo sem julgo, mas é algo que nesse compartilhamento agrega valor. Qual é a grande diferença, né, Nalva? A grande diferença é quando nós podemos viver nessa troca, isso que chama uma quarta lei sistêmica, né? A lei do equilíbrio das trocas. Eu dou e eu recebo. Então, se alguém não se dá no relacionamento, como é que você quer receber o outro? Se existe dificuldade nesse dar-se,
O que falta? Confiança. Talvez seja isso que ele queira falar, espaço seguro para se revelar. Não simplesmente o querer que o outro modifique. Não é isso que se quer, que o outro se modifique, mas o outro vai se modificar na medida que for possível, que os relacionamentos nutritivos puder facilitar. Então, o que é um relacionamento nutritivo? É um relacionamento onde pondera, onde geralmente passa a régua embaixo, onde há motivos para elogios, para se sentir gratificados. É um espaço nutritivo. Mas quando as palavras não conseguem sair com naturalidade, que é o caso do não dito, o que acontece? Acontece algo no corpo. Acontece os sintomas. Vêm as agressividades. A intimidade nasce quando duas pessoas conseguem, aos pouquinhos, Erid, sair da posição de defesa e se permite entrar na sua vulnerabilidade. Perfeito. Então, usar essa palavra que ele trouxe aqui, que é sair da posição de defesa. O que é, quando as pessoas entram num processo de reatividade, ela entrou na própria defesa. Se alguém fala algo que toca em mim profundamente, vai tocar nas minhas defesas. E eu vou agir, que seria entrar numa... Espera aí, deixa eu entender o que ele quer. Que palavras é essa? Para onde vai? Eu entro numa certa racionalidade para que me levará à compreensão, ou eu entrarei na reatividade, que é devolver, no impacto aquilo que eu recebi. Você não sequer processa. Então, essa é a defesa. Sair da posição de defesa será escutar o outro, porque o outro também, ao falar, estará se revelando. Nem sempre o que o outro fala está falando a seu respeito. Geralmente nós nos revelamos ao falarmos. Grifa isso, guarda isso como presente. Falamos de nós ao emitir nossa própria opinião. Estaremos falando de nós. Okay? E geralmente, quando a gente revida a fala, estamos falando a partir das nossas defesas. Ela não nasce apenas da convivência, do tempo da atração. Nasce principalmente de experiências repetidas. Segurança, escuta, vulnerabilidade e presença. Então, estamos falando aqui da intimidade, né? A intimidade, ela nasce da experiência, né? Da segurança, daquilo que a gente escuta, de assumir as nossas vulnerabilidades, do nosso estado de presença. Agora, o não dito, como ele retorna sempre, ele retorna no corpo como sintomas, né? A agressividade, por exemplo, é um sintoma, a indiferença é um sintoma, né? Ela atua sobre nós, porque ela não conseguiu ser simbolizada. O que é se tornar simbolizada? É falar. Eu trago em palavras, em símbolos. Real, simbólico e imaginário. A tríade mental. Então, o que é simbólico dos símbolos? O que é o real? E o que é o imaginário? Então, o real está no corpo. O real do corpo. Então, o corpo sente, né? O corpo sente vontade de abraçar. O corpo sente vontade de se fechar. O corpo sente vontade de fugir. O corpo sente vontade de expressar
de diversas formas, né? Porque compartilhar, gente, isso tudo, quando não é simbolizado, mesmo assim, ele atua através do sintoma, tá? Olha, vamos gravar isso aqui. O não dito, ele não conseguiu ser simbolizado. Então, ele atua como sintoma. Aqui tá falando aqui um outro ponto importante, né? A intimidade começa quando alguém percebe. Posso ser alguém que estou aqui, sem precisar me esconder o tempo todo. Ok, essa é a intimidade, né? A intimidade, ela está bloqueada pelo não dito. O não dito é o sintoma. Então, compartilhar exige coragem, não é? Exige imunidade emocional. Ou seja, o que o outro traz de problemática, eu escuto. E simplesmente pergunto, o que isso significa? Porque você precisa entender quais são as premissas que estão dentro do outro. Quando você atribui um entendimento sem compreender as coisas, provavelmente o outro irá se fechar. Porque você deu falas àquilo que talvez não fosse exatamente o que o outro está querendo te falar. Agora, por que ouvir o outro é importante? Porque ouvir o outro significa criar essa intimidade que ele acabou de falar. A intimidade começa quando alguém percebe. Olha aí, eu percebo. Se eu percebo, eu não fiz julgamentos aleatórios, tá? Eu percebo porque eu construí uma intimidade. No momento que eu quero saber do outro o que se passa dentro dele, eu estou dando um passo para a intimidade. E é isso que a gente faz quando a gente está numa relação de casamento. Eu quero ouvir. Às vezes que a gente ouve dói. Mas quando a gente precisa desmontar as nossas defesas, qual é o movimento que a gente precisa saber? Eu quero estar dentro dessa relação, mas que essa relação consiga se transformar em palavras. Como é que eu vou fortalecer o meu relacionamento se eu não entender as possibilidades que o outro tem de expressão? Entende? Então, como diz assim, a gente sempre fala aqui, né? Eu e ela sempre falamos assim: o amor não sustenta apenas com aquilo que sentimos. Só o amor não dá conta. Porque o amor precisa de palavras, de ação, de atitude. E como ter atitude e ação se o que a gente precisa falar, não falamos? Percebe como existem coisas que a gente precisa desmontar, para que a gente precisa compreender o que é isso que está dentro desse arcabouço enorme que se chama relacionamento. Relacionamento é algo que a gente precisa compreender muito bem. Caso contrário, ficaremos, digamos assim, na história desse, eu estou patinando dentro dessa relação. Mas estar patinando dentro dessa relação significa olhar para dentro, abrir o coração e simplesmente, primeiro que tudo, entrar em intimidade consigo mesmo. Nós não sabemos tudo, mas precisamos entrar em intimidade. Por isso que o autoconhecimento começa aqui, no eu como ponto de partida. Adianta você vir falar comigo porque o outro tem determinadas dificuldades? Sim. Mas o que adiantará mesmo é quando você diz pra você assim: nossa, o que eu posso fazer para não me afetar tanto? Uau! E o que é não se afetar tanto? Isso, ele colocou isso aqui, gente. Conversar sobre os sentimentos antes que ele
vire acúmulos. Agora, o que favorece a conversa? Porque a gente sabe ver o conflito. Sabemos ver o conflito. Sabemos quando o conflito se aproxima. Sabemos sempre que a gente precisa adiar o conflito. Olha aqui, ela diz assim, escutar para compreender, não para responder. Perfeito, Elide. Não é para responder, é para compreender. Porque o não dito aparece em meios aos conflitos, percebe? Aos conflitos. E quando a gente não sabe lidar com as frustrações, com aquilo que não é conversado, aquilo vira o não dito. E aproximamos da velha e perigosa dinâmica da evitação. Eu evito falar sobre as coisas. Viu, Léo? Mas demonstrar interesse genuíno pelo mundo interno do outro, essa é a grande chave. Obrigada, Elide. Porque a dinâmica da evitação, assim, eu evito, o outro também insiste em não se comunicar, um silencia, o outro vai e explode. Então, o que são as explosões? Os sintomas. Né? O não dito é um sintoma. Então, as necessidades que a gente gostaria, que é de ser visto, de ser escutado, de ser amado, das trocas, elas são negligenciadas. O silêncio, a cristalização do sintoma. Percebe como é danoso isso? Isso é o grande elemento das rupturas. O não dito. O não dito. Olha que Elide coloca uma outra possibilidade. Criar momentos de presença sem distrações. Eu utilizo, Elide, um exercício poderoso há anos. Um relógio e 5 minutos para cada. Sem vinho, sem cerveja, sem celular. Um de frente para o outro. Olhando nos olhos. 5 minutos para cada. Para alguns casais, 5 minutos é uma eternidade. 5 minutos para expor como eu me sinto e o outro só escuta. Só escuta. Depois de 5 minutos, o outro fala. E quem falou primeiro, só escuta. E mais nada. E depois dali, cada um sai com a sua escuta. E a tarefa é, o que farei com isto? Porque naquele momento a minha intenção é, primeiro, pela escuta genuína. Eu não estou ali para julgar, eu estou ali para compreender. Segundo, peraí um pouquinho, eu leio já, velho. Segundo, eu estou ali para me acalmar e deixar que o outro entre dentro de mim. Eu preciso compreender as premissas que o outro traz. E outro é um exercício. Não julgar, não criticar. Tem uma diferença, viu, gente? Do julgo e da crítica. Não condenar. Aprender a falar de necessidade sem ataque ou cobrança. Exato, sem a cobrança. É um exercício da não cobrança. Da não cobrança. E tem essa palavra, reparar feridas em vez de fingir que passaram. E eu fico assim, né? No fundo,
O dito, ele está ali para proteger algo. Dizer assim, o que faz com que esse não dito apareça? É preciso que a gente possa trazer isso bem claro. O que faz com que esse não dito apareça? Ele pode ser medo da intimidade. Ele pode estar ali representando uma carência. Ele pode estar ali representando um abandono primordial. Ou seja, da sua estrutura primordial. Da sua estrutura primordial. Tá? Só que ele pode ser um paradoxo, né? O não dito representa isto. Mas quando ele é utilizado, ele pode ser um paradoxo. Porque ele distancia do que se mais quer, que é a intimidade. Se distancia da proximidade. Gente, é uma bênção, tem quem gosta da gente. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Importante permitir-se ser vulnerável, sem usar isso contra o outro. Gente, não é contra o outro, né? Porque assim, se eu quero algo, eu estou embarreirado, emparedado, não consigo falar, primeiro é preciso que a gente compreenda o que significa isso. É medo da intimidade? Eu não fui habituado a ser íntimo de ninguém? Eu não pude falar na minha família de origem? Eu não pude ser ressignificado dentro da minha própria história? Eu sofri de abandono primário. O que acontece em famílias numerosas? Ninguém ouvia ninguém, né? Aonde a subjetividade podia aparecer? Nas rodas de amigos, todo mundo falando das roubadas, né? E hoje, todo mundo tá no seu celular. Abandonados no celular. Então, o que tem por trás do não dito? A carência. Não é porque eu não digo porque eu não quero. Eu não falo porque não tenho recursos, muitas vezes, para falar. É um tiro pela culatra? Sim. É um paradoxal cruel? Sim. Porque o que eu mais quero é a intimidade do outro. Mas eu não sei fazer isso comigo. Eu não sei fazer isso comigo, portanto, não sei fazer isso no meu relacionamento. Se eu não sei fazer isso no meu relacionamento, o que é que eu faço? Eu me distancio. Eu crio barreiras. Eu crio sintomas. Eu tenho possibilidade de me transformar em alguém ressentido. É feio o ressentimento. Eu não tô nesse nível de estar julgando se é feio, se é bonito. Eu quero saber o que é que eu posso fazer com isso. Possibilidade de o outro se revelar para eu poder compreender com quem eu lido. Okay? Porque é uma bênção ter quem goste da gente. E o cuidado hoje é, se possível, regenerar. E aí eu vou para essa palavra que ele colocou, reparar. Fazer uma reparação. Fazer isso, gente, é poder compreender que se tem feridas e que o outro também. E fazer isso significa também, quando fala assim, regenerar, é regenerar a relação, regenerar a própria história. Porque não existe mais algo mais forte que a humildade de reconhecer que somos vulneráveis. Se você machucar uma unha, você é vulnerável à dor. Se você perde alguém, você é vulnerável à dor. Vulnerabilidade é isso. É que nós todos estamos no mesmo barco. E a beleza disso é isso, que estamos no mesmo barco. Eu acho isso fantástico. E isso são as palavras que eu quero deixar para vocês. Regenerar e reparar.
reparar primeiro a sua própria história e reparar o seu vínculo. Olha que ela coloca aqui, que bonito, viu? Casais saudáveis brigam e conseguem atravessar o conflito sem destruir o vínculo. Perfeito, Elide. Queridona, isso é tão grandioso, né? É tão grandioso. E uma coisa bem bacana, sabe? É que a gente se torna humanos, muito mais humanos, quando a gente percebe que a minha dor é a tua dor, que a dor do teu parceiro é a tua dor, e a tua dor é a dor do teu parceiro. Ninguém escolhe, ninguém encontra um outro que não seja complementar. Complementar. Queridos e queridas, um prazer ter vocês aqui. Então, um grande beijo para vocês. Muito importante estar aqui com vocês. E é um prazer enorme. Todas as terças-feiras, às 13h15, estaremos aqui. Eu e a Elide falando sobre relacionamentos. Ok? Podemos falar de outros assuntos, mas que estejam dentro. Porque eu fiz um vídeo, depois vocês vejam lá, sobre imunidade emocional. Como podemos fortalecer os nossos relacionamentos tendo imunidade emocional. Tá bom? Eu fiz um descritivo enorme sobre isso. Quase uma carta. Gente, um beijo grande, viu? Até a próxima semana.